Olá e bem-vindos. Nesta sessão vamos falar sobre a aplicação do ultrassom pulmonar na Covid-19. Apesar do controle da crise sanitária, nós devemos sempre dar ao paciente o melhor tratamento e, ao mesmo tempo, mantermos nós mesmos e os outros seguros. O grande problema é que as práticas sanitárias corriqueiras não são suficientes para lidar com a Covid-19. Por ser extremamente virulento e contagioso. Modalidades como raio-x de tórax ou tomografia computadorizada envolvem um grande número de profissionais na sua execução. Dada essas limitações, o ultrassom à beira do leito tem se tornado extremamente útil como uma modalidade simples na avaliação de pacientes infectados. A Covid-19 é conhecida por afetar principalmente o sistema respiratório, causando inflamação, danos intersticiais e alterações do parênquima, culminando em morte celular. Aproximadamente 5% dos pacientes necessitam de cuidados intensivos e ventilação mecânica, consequência de pneumonite viral e o SARS. O teste diagnóstico rotineiro consiste no suave nasofaríngeo com sensibilidade de 73% e especificidade de 99%. A tomografia de tórax é o padrão ouro na detecção de pneumonites, mas o acesso é limitado em unidades distantes dos grandes centros. O ultrassom pulmonar pode ser considerado como uma alternativa mais precisa e mais sensível do que o raio-x de tórax, com rotina de descontaminação muito mais fácil. Mas quais são as vantagens do ultrassom no COVID? Bem, este método é mais sensível, embora não específico. Por esse motivo, o ultrassom auxilia no monitoramento da complicação pulmonar em pacientes diagnosticados pelo teste rápido, com a vantagem de não conter radiação, não ser invasivo, ser portátil e em tempo real. Vale a pena lembrar que, além da detecção de complicações relacionadas à Covid-19, pacientes críticos portadores desta enfermidade apresentam alto risco de DVT, formação de coágulos em vasos centrais com catéteres, independente do nível de oxigenação e coagulação. Novamente, o ultrassom auxilia na detecção destas complicações. Adicionalmente, a Covid-19 moderada grave promove pior hemodinâmica ou instabilidade súbita, prontamente detectável pelo pulso cardíaco. Finalmente, não devemos nos esquecer da valiosa contribuição do ultrassom à beira-leito no desmame ventilatório e detecção de disfunção de múltiplos órgãos. Antes de falarmos sobre a rotina de aquisição de imagens em pacientes com suspeita de complicações relacionadas à Covid-19, devemos seguir a rotina de controle de infecção antes, durante e depois o procedimento. Embora as determinações sobre controle venham sendo reduzidas, mas os protocolos de controle de infecção continuam firme e forte. Informe-se sobre a rotina de desinfecção estabelecida em seu local de trabalho. Algumas instituições disponibilizaram equipamentos de bolso sem cabo que facilitam e muito na desinfecção dos equipamentos. No protocolo de avaliação inicial de pacientes com suspeitas de complicação pela Covid-19, comece sua rotina habitual. Transdutor curvo, preset abdominal ou pulmonar, dando preferência ao protocolo de 12 segmentos, como o protocolo Blue. Na tomografia de tórax, as lesões da COVID são disseminadas, então espere um padrão não uniforme como coxa de retalhos. A posição do paciente vai depender de sua gravidade. Pacientes menos críticos podem tolerar o protocolo sentado. Lembre-se, quanto maior o número de segmentos, mais lesões você encontrará. No outro lado do espectro, o estudo tem que ser feito em paciente pronado em posição nadador. Procure por padrões compatíveis com síndrome intersticial focal ou difusa, associado ou não a consolidações subpleurais e irregularidades da linha pleural.
Uma revisão sistemática de relatos de casos sobre a Covid-19 grave, realizada por Hosseini em 2020, revelou a ocorrência de derrames pericárdicos com tamponamento. Além disso, um estudo do JAMA do mesmo ano demonstrou um aumento nas lesões miocárdicas em pacientes com Covid. Em casos mais graves, como relatados por observou-se miocardite fulminante em alguns pacientes. Além disso, foram evidenciados estados de hipercoagulabilidade em pacientes com Covid-19, conforme observados no estudo de Lee. Em algumas situações, estes estados de hipercoagulabilidade levaram a complicações graves, como embolia pulmonar. No que diz respeito às alterações pulmonares relacionadas ao Covid-19, é importante notar que o raio-x de tórax pode parecer normal na fase inicial ou na fase leve da doença. No entanto, a apresentação da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, geralmente ocorre no 10º ao 12º dia após o início dos sintomas. Esta fase é marcada pela hipoxemia e falta de ar. A tomografia de tórax pode revelar algumas características distintas, como opacidade em vidro fosco. Essas opacidades são frequentemente confluentes, bilaterais, difusas e geralmente exibem uma distribuição periférica pronunciada. Além disso, essas opacidades podem estar associadas ou não a áreas de consolidação, que podem ser identificadas pela presença de broncograma aéreo, como demonstrado na seta preta na figura A. A figura B mostra um corte coronal que destaca áreas de broncoectasia difusa em ambos os lobos inferiores, indicada pelas setas brancas. No corte transversal à direita, são visíveis opacidades em vidro fosco com morfologia arredondada presentes nos lobos superior e inferior, acompanhadas de espessamento septal inter e intralobular. A varredura coronal na extrema direita também destaca opacidades apicais em vidro fosco e um aumento do tamanho tubular dos vasos segmentares e subsegmentares indicados pela seta preta. A Covid-19 pode assemelhar-se a outras pneumonias virais e, de acordo com o estudo de Peng, as imagens de ultrassonografia pulmonar podem variar consideravelmente. Em alguns casos, o ultrassom pulmonar pode parecer completamente normal, enquanto em outros podem ser observadas sutis anormalidades como discretas linhas B. Além disso, é possível identificar áreas com distribuição heterogênea de linhas B, apresentando irregularidades e espessamento da linha pleural. Também é comum observar consolidações subpleurais, redução do deslizamento pulmonar, áreas de consolidação com broncograma aéreo e, ocasionalmente, pequenos derrames pleurais. Classicamente, as alterações pulmonares são observadas na periferia pulmonar, progredindo para o centro. Observa-se opacificação tipo vidro fosco à tomografia em fases iniciais e maiores consolidações nas regiões pulmonares basais, sempre respeitando a força da gravidade. A ultrassonografia pulmonar é altamente eficaz na identificação e avaliação de patologias pulmonares, apresentando concordância com a tomografia de tórax. Características como linhas B, consolidações e espessamento pleural estão relacionadas com teste PCR positivo e gravidade clínica da Covid-19. Linhas B bilaterais, irregularidades pleurais e consolidações subpleurais aumentam a probabilidade do diagnóstico da COVID. Padrões heterogêneos bilaterais sugerem pneumonia viral. Se a probabilidade pré-teste é baixa, um padrão normal com linhas A bilaterais a ultrassom pode excluir pneumonia pela COVID devido ao alto valor preditivo negativo. A alta concordância do ultrassom pulmonar com a tomografia foi amplamente discutida, ajudando inclusive na caracterização de diferentes fenotipos na pneumonia
da Covid-19. Embora esses fenotipos estejam associados a níveis semelhantes de hipoxemia, eles apresentam variações na densidade pulmonar, no grau de insuflação e elastância. O fenotipo clássico da SARS, fenotipo H, responde melhor a PIP mais altas, enquanto que o fenotipo de baixa elastância, o fenotipo L, requer menor PIP. O ultrassom pulmonar pode caracterizar as alterações regionais na patologia pulmonar, identificar SARS e monitorar mudanças na densidade pulmonar. Neste contexto, o POCUS de múltiplos órgãos, como cardíaco e vascular periférico, auxiliam na avaliação de responsividade a fluidos e na monitorização do ritmo de expansão volêmica, além de identificar as complicações da ventilação mecânica e auxiliar no desmame. Considerações finais. Este é o algoritmo sugerido na avaliação inicial de pacientes com suspeita da Covid-19. Primeiro, cheque os sinais vitais, se normais, considere medidas conservadoras. Na presença de instabilidade hemodinâmica, realize ultrassom à beira-leito, avaliando a função cardiopulmonar, focando no diagnóstico diferencial, que irá nortear não apenas o tratamento apropriado, mas a necessidade de admissão em terapia intensiva. Resumindo, o POCUS é uma ferramenta valiosa na avaliação clínica da Covid-19. Ele auxilia na determinação da responsividade volêmica dos pacientes, permite o monitoramento da taxa de infusão de líquidos, identifica potenciais complicações e desempenha um papel essencial no processo de desmame ventilatório. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pois no próximo vídeo eu vou falar sobre POCUS na toracocentese guiada. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.